Sejamos bem-vindos em nome dessa falange espiritual que nos orienta e que nos traz aqui sem a gente muitas vezes perceber. Existe uma intenção, essa intenção é ir ao centro espírita, mas quantas coisas acontecem no nosso dia e a gente falha. Então, se chegamos aqui, além da nossa intenção, existe uma falange de amigos que colaboraram para que isso acontecesse. Então, para essa falange a gente agradece, né? E muito, porque poderiam ter acontecido muitas coisas que nos tivessem desviado desse caminho, né? E assim todos os nossos compromissos. O tema do nosso trabalho hoje, né, da nossa palestra, é trabalho. E para a gente ir ao trabalho, por exemplo, de manhã, é a mesma coisa. A gente precisa de uma intenção firme, né? Muitas vezes essa intenção é simplesmente pagar os boletos no final do mês, né? Mas a doutrina espírita nos coloca e nos orienta a ver o trabalho de uma forma mais abrangente. Então, o meu objetivo aqui com vocês, junto com vocês, é entender essa lei do trabalho, né? Muito mais do que o trabalho como uma ocupação, esse trabalho que ocupa o nosso dia, muitas vezes algumas horas. Não estou falando aqui também somente do trabalho de carteira assinada, ou trabalho informal, ou Uber, ou artesanato, ou trabalho filantrópico, ou terapia ocupacional, ou cuidar da casa, que é um super trabalho, né? Então, quem cuida da casa sabe muito bem que é um trabalho sem fim, né? É um trabalho cíclico, é um trabalho contínuo que não tem fim. Então, é um trabalho também. A gente já começa por definir trabalho dessa forma. Além do registro profissional na nossa carteira, ou que seja informal, qualquer ocupação. E por que Kardec, na verdade não é Kardec, os espíritos de luz, ou o espírito da verdade, coloca para a gente que o trabalho é uma lei. O que é uma lei? O que define uma lei? Para a ciência, uma lei é aquilo que é provado e replicado e se transforma, depois de uma teoria, se transforma numa lei. Então é mais do que uma teoria. É uma lei, algo que se comprovou de diversas formas e que não muda. Por exemplo, a gravidade, né? A gravidade é a mesma aqui, é a mesma lei em Júpiter, é a mesma lei no Sol e em outros sistemas. É a mesma lei que faz a maçã cair, as frutas caírem do pé. Então é uma lei que funciona em todo e qualquer lugar. Então os espíritos da verdade disseram que o trabalho também é uma lei, né? É quando eu digo isso, né, para quem não conhece a doutrina espírita, ou mesmo no meu trabalho, né, quando eu disse isso no meu trabalho, eu falei assim, eu não acredito, eu não posso acreditar que quando eu deixar esse corpo físico eu ainda vou continuar trabalhando, né? Porque o que se espera de uma vida de trabalho? A aposentadoria, né? Se espera a aposentadoria. Não, quando eu me aposentar, tudo vai dar certo na minha vida, né? Ou então, quando eu tirar férias, tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, né? Essa visão que a gente tem de trabalho como um castigo ou como uma penitência, ela tem uma origem. Sabe qual é essa origem? É uma interpretação do livro da Gênesis, né? Lembra do Velho Testamento, primeiro livro do Velho Testamento, a criação do universo, quando Deus, miticamente, é uma imagem mítica, né, diz para Adão e Eva que eles teriam que trabalhar e se sustentarem pelo suor do seu rosto, né? Suor do seu rosto, né? Aí a humanidade cria uma ideia de que todo trabalho é um castigo. É isso que muitas vezes a gente confunde na nossa cabeça. E a doutrina espírita, ela clareia, ela joga uma luz em cima dessa interpretação e nos dá, então, não é uma ideia, essa realidade de que o trabalho é uma lei. Para nós só, seres humanos? Só para nós, seres humanos? Não.
Olha para essa imagem, quem é o nosso personagem de hoje? É uma abelha, né? Só no Brasil tem mais de 300 espécies de abelha, né? 300 espécies de abelha. Todas elas fazem o que o dia inteiro? Trabalham. Se existe um animal, assim como a formiga, que representa o que é trabalhar, é a abelha. Tem umas curiosidades que eu vou trazer aqui no meio da palestra para vocês, porque a gente pensa, nossa, nós seres humanos, né? Somos os únicos seres que trabalhamos, que temos que pagar boletos e não sei o quê, né? Esses insetos, né, que estão aqui desde antes dos dinossauros, né, mais de 100 milhões de anos a gente está jogando aí, né? Nós estamos aqui por volta de 20 mil anos, 20 a 30, não se sabe exatamente, 30 mil anos, Homo sapiens, né? Mais de 100 milhões de anos. Só no Brasil tem 300 espécies de abelhas. Elas visitam, cada uma, em média, 2.000 flores por dia. Nossa. Por dia. Né? Só nós, seres humanos, trabalhamos. Né? E mais maravilhoso ainda, delas dependem o nosso sustento, o nosso alimento. Porque 1/3 da produção de alimentos do mundo é polinizada por abelhas. 1/3 de tudo que a gente come. Então pega o seu prato, divide por 3, você deve esse 1/3 às abelhas. Né? Normalmente as coisas mais ricas do gênero vegetal que a gente come são polinizadas pelas abelhas. Só para a gente introduzir esse nosso personagem que vai acompanhar a nossa reflexão sobre o trabalho. Né? Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, o Espírito da Verdade, quem é o Espírito da Verdade? Né? Vamos começar por aí, a gente esquece muitas vezes. Quem é esse tal de Espírito da Verdade? Você era um? Não, é falange. Falange o que é? Muitos. Ou legião, como Jesus, né, chamava os espíritos, né, sendo eles de intenções boas ou mais, uma legião de espíritos em torno da verdade. Então eles se intitularam dessa forma, por quê? Para não ter a autoria única e personalizada do trabalho da doutrina espírita. Quando a gente faz um trabalho, o que a gente faz lá? Quando a gente está trabalhando, você faz o quê? Quero o meu reconhecimento, eu quero a minha assinatura, eu quero o meu legado, fui eu que fiz, me dá uma promoção. Não é? Não é isso? O Espírito da Verdade, essa falange de espíritos combinaram que não seria legal se intitular, né? E praticamente toda a obra, com exceção das mensagens que estão lá no Evangelho, né? Alguns espíritos se reconhecem pelo nome. Mas quando você lê o Espírito da Verdade, não é uma falange que não quer a autoria personalizada do trabalho da doutrina espírita. Olha que coisa maravilhosa. Que ensinamento de humildade frente a esse trabalho magnífico. Né? Só o Livro dos Espíritos tem 1028 questões. Né? Nós vamos falar aqui da parte 3ª. Da outra vez que eu vim aqui, quem estava presente da outra vez? Nós falamos exatamente sobre essa mesma parte, que é a parte das leis morais, ou leis naturais. O que é uma coisa natural? É uma coisa que é inerente, você não precisa fazer nada, de construir nada, ela já é natural da nossa natureza humana e da natureza dos animais, como a gente viu aqui. No caso, na aula passada, no encontro passado, né? Coisa de professor, né? A gente falou sobre a lei da conservação e a lei da destruição. Né? São 6 leis. E eu escolhi trabalhar nessa palestra mais uma delas, que é a lei do trabalho. Né? A conservação e a destruição tem a ver com o trabalho também. Por quê? Tem a ver com o trabalho. Você não quer conservar a sua casa, então você precisa trabalhar para conservar a sua casa. Né? Uma visão rasa da sobrevivência, vamos dizer, pagar as contas.
Pagar as contas é uma condição de uma lei que tem a ver com a conservação também, né? Mas também tem a ver com a destruição, porque a gente está transformando com o nosso trabalho os objetos, as situações, as pessoas. Você está criando e destruindo coisas ao mesmo tempo com o nosso trabalho. Ah, mas eu não trabalho, eu estou aposentado. Mas na sua casa você não faz nada? Você não lava uma louça? Né? Ou mesmo não lava uma roupa, ou não cuida dessa casa. Então, conservar a casa tem a ver com o trabalho. Conservação do seu corpo é um trabalho. E dá trabalho, não dá? Quem vai na academia sabe. Ou quem tenta ir na academia, né? Quando a gente tenta ir na academia, o que a gente faz? Quando a gente tenta fazer alguma atividade física que seja uma caminhada todos os dias no seu bairro, o que acontece? Ai, hoje eu não vou, estar frio. Ah, hoje eu não vou porque está frio, né? A mesma intenção que eu estava dizendo para vocês em relação ao centro espírita. Quantas coisas podiam ter acontecido na sua mente para que você não viesse? Né? E você superou várias condições da sua mente, inclusive o frio. Ah, mas eu não vou fazer essa caminhada. Então, conservar o seu corpo é um trabalho. Né? Não é um trabalho? Enfrentar as doenças é um trabalho. Né? Então, conservar o corpo dá um monte de trabalho. Tomar banho, por exemplo. Ah, mas que coisa simples, tomar banho. Fica doente para você ver. Ou fica no frio. É gostoso? Então tem todo um trabalho em que a gente vai conservando e destruindo todos os dias questões ligadas ao exercício de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa com as nossas mãos, né? Porque a gente constrói com o quê? Né? Quando a gente está muito mergulhado na mídia digital, a gente acha que tudo acontece dentro da mídia digital, não é? A gente fala assim, olha, tudo acontece lá. Então eu vou ver o influenciador, porque o influenciador vai me dizer como trocar uma torneira. Tudo bem, mas quem vai trocar a torneira? O influenciador? Não, somos nós. A gente só mudou do livro para a mídia digital. De uma forma mais rápida, mais simples? Não sei, quem sabe? Mais confiável? Também não sei, quem sabe? Mas o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo, né? O trabalho continua sendo o mesmo. Mais fácil ou mais difícil, alguém tem que fazer. Por isso que é tido como uma lei. Uma lei é inerente a todo mundo, né? É a você, é ao milionário, o milionário tem que administrar, né? A pessoa que tem muito dinheiro tem o trabalho de administrar o dinheiro. Quem não tem nada, tem o trabalho de administrar a sobrevivência mínima. Então, lá no capítulo 3, Kardec, através do Espírito da Verdade, elenca essa necessidade como uma lei da natureza. O trabalho é a lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Básico, né? A gente falou sobre isso, questão 674. 674 está mais ou menos aí no meio do Livro dos Espíritos. Então, você imagina, né? Nessa altura do campeonato, Kardec tendo feito muitas questões, 600 questões, quase 700 questões, vem o Espírito da Verdade, dentro dessa sequência, dizer dessas leis maravilhosas que regem todo o universo. Não é só nosso plano material, é todo o universo. Aí eu desespero das pessoas quando eu falo isso. Mas eu queria morrer e dormir. Eu já ouvi isso. Eu queria morrer e dormir. Já ouviram isso também? Eu só queria dormir e descansar. Aí eu vou perguntar para você. Tem muitas noites que você dorme e não descansa. Não é? O que você acha que vai acontecer lá? A mesma coisa. Lembro, só fazendo um parênteses aqui, uma curiosidade. Lá no livro Nosso Lar, e você tem isso no filme também, se vocês quiserem ver. Lá para as tantas, André Luiz está sendo apresentado para uma região da cidade, do Nosso Lar. Ele abre uma porta e tem milhares de pessoas dormindo. Lembra disso? Lembra dessa cena? Esse sono não é gostoso. Esse sono é agitado. Essas pessoas acordam em pesadelos, amigos espirituais vão lá
e dão um passe e a pessoa não quer acordar, ela volta a dormir espiritualmente. Olha onde está a nossa mente, onde está a nossa intenção, né? Então, dormir, descansar, faz parte da vida, né? Mas o trabalho também, aqui e em qualquer outro plano espiritual, ou mais denso. Então, uma das provas disso é essa cena do nosso lar. Falando cena porque também é um filme, mas é um trecho do livro, principalmente, da década de 40, né? Então já se questionava, e por que André Luiz mostra essa sala? Porque muita gente acredita nisso. 2026, existem milhares de pessoas que acreditam que vão dormir depois do desencarne, não é? E quando a gente, né, brinca e diz, mas eu quero me internar num spa e eu quero dormir, eu preciso descansar, né? Dormir não significa descansar. Você pode ter um sono agitadíssimo, né? Agitadíssimo. Questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Aí, a resposta que a gente estava tendo, né? Toda ocupação útil é um trabalho. Aí a gente vai falar, então existe ocupação inútil. Está aí as mídias sociais para provar isso, né? Então não sou eu que estou falando, é só você olhar numa rede social. O que é uma ocupação inútil? Aquilo que não gera frutos, né? Não gera nenhum tipo de frutos, nenhum tipo de fruto, e você lembra da abelha daí. Uma abelha. A abelha frutifica mais que eu. A abelha dá mais frutos que eu. A abelha dá mais frutos que qualquer influenciador, né? Ela contribui para o progresso do mundo muito mais do que atitudes inúteis que a gente vê por aí. Estou certo ou estou errado? Né? Então, quando eu estava montando essa palestra, eu falei assim, meu Deus, que reflexão que a gente pode fazer em relação a um inseto e o comportamento humano, né? Uma espécie de inseto e o nosso comportamento humano atual. Por quê? Nós não somos também uma grande colmeia chamada humanidade? Só que tem uma diferença. Nós não sabemos o nosso papel nela. As abelhas sabem. As abelhas sabem o papel delas, né? Então nós vamos continuar essa reflexão. Vou falar tudo. Questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. Olha só. É expiação, pode ser expiação, e ao mesmo tempo é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância da inteligência. Por isso é que ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco do corpo, Deus deu a inteligência para provê-lo, mas sempre é um trabalho. Assim, eu não saio de casa, eu sou um escritor, não saio de casa, eu sou um jornalismo, é difícil, né, ganhar a vida dessa forma. Não saio de casa, mas trabalho home office, tem um outro tipo de ocupação mental, é um trabalho também, tão digno e útil quanto qualquer outro. Porém, né, nós temos que entender, e aí faz parte do entendimento dessa lei, que expiação é ainda uma forma de ver o trabalho como um castigo. Quando é que eu vou mudar essa chave? Quando que eu vou virar essa chave na minha cabeça? Quando eu entender que o trabalho também é um meio de aperfeiçoar a minha inteligência. Que é a inteligência do vizinho? A inteligência do outro? A minha mesmo, né? Aperfeiçoar a inteligência significa construir algo de útil internamente, um aprendizado, né? Com reforma íntima. Isso é o auge da inteligência. Nós temos áreas de conhecimento, pelo menos 3 grandes áreas de conhecimento: humanas, exatas
e biológicas. Não temos? Quem estuda as abelhas está dentro da área das biológicas, né? É um biólogo, por exemplo. Né? E quem estuda as outras áreas tem sua condição de inteligência. Isso é um nível de inteligência que nós usamos para trabalhar. Se você escolheu se formar em uma dessas áreas, ou se você não tem formação nenhuma, mas está ligado a alguma dessas áreas indiretamente, né? Você está aperfeiçoando a sua inteligência num nível. Agora, o que a doutrina espírita nos propõe não é esse nível de inteligência. A gente pode chamar uma supra-inteligência, uma inteligência que olha para essa área do conhecimento e fala: eu não sirvo só para isso, eu sirvo também para me melhorar espiritualmente, para me aperfeiçoar espiritualmente. Afinal de contas, qual é a definição de espírito? Como é a definição de espírito? Alguém sabe aqui? O que é espírito? A gente vem para a doutrina espírita e não sabe o que é espírito. Né? O que é espírito? Princípio inteligente. Está aqui nesse livrão aqui de 1028 páginas. Tem que estudar esse livro, hein? O que é espírito? Princípio inteligente. Um princípio inteligente. Um princípio inteligente, uma centelha divina. Né? Centelha é uma parte pequena de uma luz. Uma centelha divina. Né? Nela está contido o princípio inteligente, meu, seu, de Deus da ordem cósmica. Então, se eu aperfeiçoo a minha inteligência, eu estou no nível espiritual. Eu não estou só no nível material. A gente pode achar, e a nossa ciência pode falar, mas a morte acaba quando o cérebro realmente morre. Né? Uma doutrina materialista, existe crença materialista, né? Ninguém é obrigado a acreditar na doutrina espírita. Ninguém é obrigado a entender que a inteligência está ligada ao espírito, né? Mas nós sim, porque isso é uma pergunta básica do Livro dos Espíritos. Isso é o básico. Então o trabalho serve para a gente entender que nós somos espíritos. Olha que coisa louca, coisa maravilhosa, né? E louca ao mesmo tempo. O trabalho serve para quê? Ele passa de castigo, porque no nível material, se eu entendo só a matéria, quando o cérebro morre, acabou tudo, o trabalho é o castigo. Se a gente for pensar em 60, 70, 80 anos de vida, né? Eu passei a maior parte do meu tempo dentro de um lugar que eu não gostava, ou obrigado a isso, eu tenho a finitude desses 70 anos, vou pôr média de 70, 80 anos aí, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. Todo esse tempo eu fui obrigado a fazer uma coisa que eu não gosto. Por quê? Por que é uma coisa que eu não gosto? Porque eu não tenho visão espiritual. Eu não tenho visão espiritual. Eu não tenho visão inteligente. Porque na visão espiritual inteligente eu vou saber que o trabalho não cessa nessa vida. Que é uma condição de uma lei universal. E não vou viver revoltado, né? Não vou viver agoniado esperando a próxima férias, ou o próximo final de semana, ou a próxima aposentadoria não, ou a aposentadoria, né? Porque essa agonia consome a nossa vida. Isso é expiação. Esse é o nível da expiação. A maior parte de nós, estou me incluindo nisso, enxerga o trabalho ainda como uma expiação. Nós conseguimos mudar essa chave quando temos o entendimento espiritual. Porque o espírito é um princípio inteligente. Passaram na prova. Nós entendemos. Mas como sendo um espírito um princípio inteligente, a inteligência para nós espíritas não vem do cérebro, não vem das cognições somente. Ela vem da natureza inteligente do espírito. Tudo bem por aí? Só aí a gente deixa de ficar perseguindo a aposentadoria. Que o sonho da geração Z, por exemplo, agora, né? O sonho da nova geração qual é? Aposentar com 40 anos. Né? O sonho da geração Z, né?
35, 40 anos eu quero aposentar. Né? O que é isso? Ainda é a visão da expiação. Ainda é a visão da expiação. Ah, mas eu vou fazer outra coisa, eu quero outra coisa da minha vida. Até lá você vai viver um martírio. Né? Até lá, porque eu estou na esperança. A expectativa me consome todos os dias. E se não der certo? Tem grande chance de não dar certo, porque nem quem nasceu, por exemplo, como eu, na década de 80, tem certeza da aposentadoria. Né? E isso é uma questão social, uma questão nossa. É uma questão nossa, nós temos que falar sobre isso. Né? Por quê? Em não dando certo, o que você vai fazer? Em não dando certo? Né? Então, o princípio inteligente nos faz refletir sobre essas questões, inclusive sociais. Tá? Porque se não dá certo, eu vou continuar na expiação? Ou eu vou arranjar um meio de aperfeiçoar a minha inteligência? Né? O que nos move para o trabalho? E aí eu começo a entrar no campo eu não tenho lá muito tempo, mas eu vou dar uma adiantada, das emoções ao sentimento da fé. Vamos entender o que é isso. Né? Por exemplo, a abelha, ela tem um princípio inteligente, mas é um princípio inteligente coletivo. Por que eu coloquei a asinha dela aí? Né? A asinha da abelha é um milagre da natureza. Demorou muito tempo para o ser humano entender como que aquele corpo batia com asas muito menor do que o próprio corpo da própria abelha. Ela é muito pequena, já percebeu o tamanho das asinhas da abelha? Demorou muito tempo para o homem entender os movimentos que essa asa faz, né? 300 batidas por segundo. Então, por isso que você é da asinha, né? Então esse zumbido que dá medo na gente, não dá? Quando você ouve esse zumbido, ai meu Deus, está vindo alguém que vai me picar, não é assim que a gente fala? Que vai defender o misericórdia. É algo inerente do ser humano, né? É algo inerente, você ouve passar aquilo, aí você já dá aquela arrepiada na espinha. Um inseto faz isso com você. Quem somos nós, seres humanos, então? Se um inseto passou perto da nossa orelha, ele tem o poder de invocar a emoção do medo em nós. Não tem? A não ser que você seja um apicultor. Se alguém aqui é apicultor, alguém aqui produz mel, né? Se acostumou com isso. Mas nós todos temos esse medo inerente à natureza humana, né? E essa emoção que nos move, essas emoções que nos movem, para começar, emoção também faz parte do princípio inteligente. Por exemplo, os cachorros, os gatos, têm emoções, né? Nós fomos aperfeiçoando isso com a natureza inteligente do espírito, até que chegamos no sentimento. É bom a gente entender isso. Porque, eu vou ser como uma abelha. Não, você não vai ser como uma abelha, porque existe um princípio inteligente coletivo ali. Nós não temos esse princípio inteligente coletivo, nós temos um princípio inteligente individual. Né? São os movimentos, os impulsos de origem instintiva que são ligados às leis universais de conservação e destruição dos seres. O instinto, muitas vezes, da preservação é o que nos faz ter medo da abelha. É isso que nos faz, é uma lei da conservação. Né? Nós também temos, assim como cachorro, como gato. O que a gente tem de diferente, então, em relação aos outros seres? Eles nos motivam a fazer ações direcionadas aos desejos de sobrevivência e também a busca pelo prazer e poder pessoal. Os animais fazem isso melhor que a gente. Melhor que a gente. Isso eles dão de 10 na gente. Né? Sobrevivência, busca pelo prazer, poder perante uma matilha, quem é o líder, quem não é o líder. Os animais dão de 10 na gente. Né? Conseguem entender essa lei e capricham para exercê-la da melhor forma possível. Aonde fica complexo?
os sentimentos. Surgem quando a razão, a inteligência nos leva a refletir sobre as ações dos nossos desejos. Alguns sentimentos conseguimos assimilar de forma consciente, outros não. Outros a gente joga para trás. 90%. 90% dos nossos, o inconsciente é 90%. 90% a gente não sabe lidar, a gente joga para trás. Por exemplo, eu sinto uma raiva absurda daquela pessoa, mas eu não vou lá e não vou dar um murro nela. O que você fez? Você jogou para trás. É um mecanismo que o ser humano criou através de um princípio inteligente chamado de razão. Tem uma razão. Por que eu não vou dar um soco? Porque eu vou medir as consequências. Eu vou ser penitenciado por isso. Tem uma razão envolvida. O cachorro, que a gente ama, e eu também tenho, né? Por mais que você trate muito bem ele, e eu também trato, em algum momento, se você pisar num calo instintivo dele, o que ele vai fazer? Ele vai te morder. Ele não tem a razão. Não tem. Mas ele me ama, ele é meu dono, ele me dá de comer todo dia, eu não vou morder ele. Né? Ele não fala isso, fala. Bom, para começar, ele não fala. Mas ele também não pensa, né? Dessa forma. Por mais que você cuide muito bem, eu não estou questionando aqui, você pode cuidar muito bem dos seus animais, e a gente deve cuidar muito bem dos animais, só um parênteses, né? Emmanuel diz lá no livro Consolador que a humanidade, com o passar do tempo, deixará de se alimentar com os animais. Não sou eu, é o Emmanuel, né? 50, 100, 200, 500 anos, não sei, mas ele diz lá naquele livro, né? Enfim, a fé como um sentimento de confiança frente ao trabalho me leva a refletir sobre o quê? Porque a fé é confiar que algo vai dar certo, né? Ou a gente confia em algo que vai dar errado, né? Fé é um diferencial, é um dos sentimentos do ser humano. Quando ele acorda de manhã, mas eu tenho fé que vai dar certo. Da onde saiu essa fé? Porque os outros sentimentos a gente entende, né? A gente diz, eu tenho raiva daquela pessoa, né? Ou eu tenho muito carinho, muito amor. A gente entende isso. Por que você tem carinho? Por que você tem amor? Meu santo não bateu com aquela pessoa. A gente fala assim, meu santo não bateu. Mas você entende, sabe por que o santo não bateu? Às vezes a gente não entende, é os 90% inconsciente. Porque lembra a minha avó, que eu não gostava, e não sei o quê. A gente não tem noção de tudo isso. A fé, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem noção. A gente não tem noção. A gente foi ensinado pelos nossos pais, os nossos avós, a falar assim, não, vai lá, filho, vai dar tudo certo. Mas quem falou isso para sua avó? Que ia dar tudo certo. Vamos pensar racionalmente. A mãe dela falou, vai lá, acredita que vai dar certo. Então isso é uma corrente ancestral de um pensamento ancestral. A fé, então, é um pensamento, é um sentimento ancestral. Ela foi passada de geração para geração. Nós espíritas também temos fé? Temos, mas a gente tem uma coisa chamada fé raciocinada. Ela passa pelo crivo da razão. Nenhum sentimento na doutrina espírita deve ser encarado somente como um sentimento inexplicável, né? Se até o trabalho, que é algo que a gente tem por definição social, não se questiona, vai lá, trabalha, faz seu papel, vai embora. Não é isso que a gente ouve muitas vezes? A doutrina espírita nos convida, se você olhar dessa forma, vai ser sempre um castigo. Ela nos convida a refletir, não sou eu, é aqui o livro dos Espíritos que está convidando a gente a ter essa reflexão sobre o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, né? Aquilo que eu consigo fazer e aquilo que eu não consigo fazer. A fé raciocinada faz isso. Agora, a fé cega não. A fé cega não diz respeito somente à religião.
A fé cega não diz respeito a acreditar na ressurreição e não questionar. Não é isso. Isso é um entendimento muito raso da fé cega. A fé cega é simplesmente acreditar as coisas vão dar tudo certo, viu? Graças a Deus. Isso é o que agora contemporaneamente é um nome. Sabe qual é? Positividade tóxica. É ser positivo num nível tóxico. Conseguiram dar um nome para isso. Né? Conseguiram dar um nome, classificar. Né? E o que é positivo de verdade? O que é positivo? É quando tem uma razão. Tem problema ser positivo? Não, a gente quer ser positivo. A gente não quer, né, ser um espírito. Ninguém deseja ser um espírito obsessor. Ou você deseja? Né? Não conscientemente. Sabe por quê? Porque não conscientemente? Porque muitos desencarnados são espíritos obsessores inconscientemente. Arrepia, né? Arrepia por quê? Porque nós talvez já passamos por isso. Né? Então, espíritos obsessores não são todos conscientes daquilo que eles fazem, não. Né? Da mesma forma como nós também não somos conscientes de tudo que a gente faz. Já parou para pensar nisso? Mais ainda que a gente tem que confiar numa ordem maior. Né? E que o trabalho tem a ver com aquilo que eu posso mudar e com o meu limite daquilo que eu não posso mudar. Uma coisa chamada burnout. Né? Já ouviu falar isso? Outro dia uma amiga me falou assim, eu tive um burnoutzinho. O que é um burnoutzinho? A pessoa simplesmente ela paralisou. Ela simplesmente paralisou. Eu não consigo mais trabalhar, não consigo fazer mais nada. Por quê? Porque o nível de estresse físico e mental chegou num ponto que eu não refleti o que eu podia mudar e o que eu não podia mudar naquele contexto do meu trabalho. Isso é fé raciocinada. Isso é acreditar, mas passar pelo crivo do limite da razão. A razão por limite. O sentimento não. O sentimento, como a gente foi ensinado pelos nossos avós, vai lá e se entrega. Vai lá e faz tudo o que você pode fazer e muito mais, sem limites. A razão dá um limite. A razão dá um limite. Né? O trabalho é algo muito polêmico. Ele foi usado, inclusive, nos campos de concentração como justificativa, não só nazistas, nos campos de concentração do mundo inteiro como justificativa de purificação. Né? Olha que responsabilidade que nós espíritas temos de raciocinar sobre o trabalho, para que ele não venha a ser novamente equivocado e colocado como uma maneira de purificar o corpo e a mente como uma obrigação de se trabalhar 12, 18 horas. Né? Isso é expiação, ainda não é melhoria e aperfeiçoamento espiritual, como Kardec e os Espíritos propõem, né? No Livro dos Espíritos. Na questão 682 tem uma questão que eu adoro. Essa questão todo mundo gosta. Né? Ela diz o seguinte: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também não é uma lei da natureza? Todo mundo gosta dessa pergunta, né? E Kardec, olhando para os espíritos, fala assim: pô, mas espera um pouquinho, tem uma hora que eu tenho que descansar? Parece que é a gente que está falando isso. Parece que é a gente que está falando, né? Perguntando para os espíritos também. Mas eu também tenho que descansar. Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que ela se eleve acima da matéria. Não é isso que a gente acabou de falar? A tal da reforma íntima que todo mundo fala, acontece quando você está trabalhando? Você tem tempo de fazer reforma? Quando que Santo Agostinho, lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, propõe que você faça a reforma íntima? Porque é ele, como Espírito, que propõe no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando que ele propõe?
no final do dia. No final do dia, depois que tudo que você tinha que fazer, né? Foi trabalhar, jantou, lavou a louça, lava a louça, né, gente? Que trabalho. Existe até máquina que lava a louça, mas também dá trabalho botar na máquina. É uma coisa que eu vou falar para você. É um grande trabalho de transmutação entre a expiação e a melhoria. A hora que você olha aquela pia, você diz assim, meu Deus, né? De novo. Né? Sempre haverá uma louça. Sempre haverá uma louça na pia. Se você está vivo, sempre haverá uma louça na pia. Então, o que você vai fazer com aquela louça? Me lembro de um filme que eu assisti recentemente não, acho que faz alguns anos, que é a história de vida do Steven Spielberg. Sabe quem é, né? O diretor do ET e tal. Ele adora esse tema dos extraterrestres. Tem um filme novo dele aí, dos extraterrestres, muito bom, inclusive, chama Dia D. Quem quiser assistir está no cinema. É ótimo. E quando ele conta a biografia da vida dele, através de um filme, que eu não vou me lembrar o nome agora, também não lembro, ele conta que a mãe dele, olha só, usava tudo descartável. Tudo. Absolutamente tudo. Então ela botava a mesa, os americanos têm essa mania de usar, né, muitas coisas industrializadas ou pré-prontas, a comida já era pré-pronta. Aí o que ela faz? Ela bota a mesa com tudo descartável, o copo, o prato, o garfo. Acabou a refeição, o que ela faz? Ela pega a toalha e joga no lixo. É uma forma de lidar, né? É uma forma de lidar com essa expiação. Não é lá muito ecológica, né? Hoje a gente pensa dessa forma. Na época talvez eles não pensassem, mas hoje a gente pensa dessa forma. Não é lá muito ecológica, né? Mas é uma forma de lidar. Posso ter uma máquina? Posso revezar eu, meu companheiro, minha companheira na lavagem da louça? Deve. Né? Deve, porque isso faz parte de um trabalho também de melhoramento e convivência, né? Dentro da nossa própria casa. Se você consegue superar essa expiação dentro da sua casa, você consegue qualquer coisa, né? E tudo começa lá. Por que Santo Agostinho fala da reforma íntima? Porque ela acontece dentro da sua casa, não é na casa do outro, e mais, dentro da sua casa mental. A gente tem a nossa casa física e a gente tem a nossa casa mental. Onde a reforma íntima acontece? Dentro da casa física, dentro da casa mental. E quando? Quando que ele propõe? No final da jornada. Quando você já aprontou tudo que tinha que aprontar, né? Naquele dia, de bom e de ruim, você vai olhar para tudo isso no final da sua jornada. O que eu posso e o que eu não posso mudar. Né? O que eu posso e o que eu não posso mudar dentro desse recorte, desse dia que eu pintei e bordei. Né? Ah, mas não aconteceu nada, meu dia foi... Eu sentei no sofá, não fiz nada. Pensa sobre isso. Raciocina sobre isso. Isso foi bom, isso foi ruim. Hoje eu tive um burnout, eu acho que isso é burnout porque eu não consegui fazer nada. Raciocina sobre isso. Né? Então o convite é para elevar, ter uma liberdade acima da matéria. Quem tem liberdade acima da matéria? Só o Espírito tem liberdade acima da matéria. Nada tem liberdade acima da matéria se eu não sei que o princípio inteligente habita no espírito e não na matéria. Senão a gente está preso à matéria. Percebeu isso? A gente está preso à roda viva do amanhã eu tenho que acordar. Amanhã é segunda-feira. É uma roda viva. Não é uma roda viva? Que os orientais chamam de samsara. Né? Que a gente chama de simplesmente uma roda de reencarnações, um ciclo de reencarnações, como a doutrina espírita também elucida. Como é que eu tenho fé no trabalho, então? Eu tenho fé depois que essa reforma íntima aconteceu, esse questionamento sobre aquilo que eu posso e o que eu não posso mudar. Quando? Na semana passada? Amanhã? Não, pega o seu dia. Pega o seu dia. Porque até a abelha repousa. Até a abelha dorme, sabia? Ela dorme também.
cair o sol, ela vai dormir, como nós deveríamos também, né? A própria melatonina do nosso cérebro pede isso. Quem não tem vai tomar em cápsula. Acha que tem que tomar em cápsula. Vai lá, toma 2, 3 cápsulas de melatonina, ou, pior das hipóteses, um Rivotril. Para quê? Porque não consegue descansar. Não estou falando o nome do ar, posso falar o laboratório, clonazepam. Né? Clonazepam. Pode falar o nome da marca. Então, a fé no trabalho acontece quando você toma um sossega-leão. Não, esse é um recurso que a gente usa. Não estou falando, é um último recurso. Quando a gente não consegue mais ter a reforma íntima como a nossa aliada, né? Quando a gente tem essa reforma íntima como a nossa aliada, é possível juntar duas coisas que parecem impossíveis. Impossível. A fé raciocinada e o trabalho. Não parece impossível juntar essas duas coisas? Né? Mas para a doutrina espírita, a gente toma como exemplo inspirador que até o mundo dos insetos consegue fazer isso. Por que nós não vamos conseguir? O mundo dos insetos consegue fazer isso há 100 milhões de anos, nos dando o exemplo de que essa mente agora desperta para o espírito e olhando para trás, né? Eu prometi para vocês, acho que foi em um outro centro, que eu daria uma aula sobre os centros de consciência, né? Os níveis de consciência, ou chakras, como se essa é uma interpretação. Quando a gente está ligado somente à sobrevivência, ao prazer e ao poder pessoal, a gente não chega na fé do trabalho. Não chega. Não chega. É minha poupança, é minha aposentadoria, é minhas férias, é sobrevivência. Sabe quando a gente chega? Quando a gente acessa o nível cardíaco. O nível íntimo. A reforma íntima. A reforma íntima vai como que olhar para baixo e falar: o que eu estou fazendo com isso tudo aqui? O que eu estou fazendo do meu dia? Né? Porque o plexo cardíaco, ele olha para baixo, né? Ele tem esse poder, ele vai olhar para baixo e vai falar: olha, a sobrevivência, o prazer, o poder pessoal, o que você está fazendo? É a fé raciocinada frente a tudo aquilo que a gente faz, sem exceção, sem exceção. Né? A gente pode pensar assim: mas meu trabalho é filantrópico, é um prazer. Eu não ganho nada com isso, é um prazer. É um prazer. É um prazer de ajudar. Né? Quando você olha, né, para essa reforma íntima, nada foge. Nada foge, nada escapa. Nenhum tipo de trabalho. Nem o estivador e o filantropo, todo mundo está dentro dessa mesma realidade, porque é uma lei. Né? Só que a fé, ela só é possível, né, acreditar que esse trabalho vai dar certo quando eu entendo o que pode mudar e o que não pode mudar nele. Tem coisas que não podem mudar. Ah, mas eu quero que mude. Burnout para você. Mas eu quero que mude. Você vai estar lutando, dando murro em ponta de faca. Né? Então, olha que maravilhoso que a doutrina espírita nos propõe. O que a visão espiritual nos propõe não é só o trabalho além da vida. Ah, eu vou trabalhar no nosso lar. Ah, tá. Não, não é só isso. É aqui. É agora. É para a gente deixar de entender o trabalho como uma expiação e sim como uma melhoria, um aperfeiçoamento espiritual. Mas como que aquela gente chata do meu trabalho, aquela gente insuportável, como é que eu vou lidar com tudo isso? O que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Você vai mudar o fulaninho? Vai? A gente não consegue nem mudar a gente mesmo. A gente não consegue nem entender as nossas oscilações de humor. Nós, como que eu vou entender as oscilações de humor do fulaninho que trabalha comigo? Então tem coisas que a gente pode mudar e tem coisas que a gente não pode mudar. Isso inclui as outras abelhas que estão ao nosso redor. Né? Então aquilo que a gente consegue, a gente vai em frente. Aquilo que não consegue, a gente aceita. Para
que não seja um castigo, né? Para que a gente não tenha essa interpretação equivocada de que o trabalho é um castigo, né? Ou a gente está pagando por um crime estando aqui, né? Crime e castigo, a gente está pagando por um crime trabalhando? Não. Isso é um meio de aperfeiçoamento espiritual. Trabalho é um meio de aperfeiçoamento. Alguma dúvida? Muito bom, né? Mas é muito interessante a gente pensar sobre isso. A gente fica pensando depois, mas será? Será mesmo? Porque parece que o trabalho é a última fronteira, a gente não pode tocar. Não tocar ali não. Ali é um território que não é espiritual. Deixa para ser espiritual no centro espírita. Trabalho, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer no plano da matéria. Deixa para ser espiritual no centro espírita. Olha que pegadinha da mente. Pegadinha da nossa mente, né? E quantas vidas a gente está assim? E quantas vidas a gente já fez isso? Né? Então é algo que nós, de alguma forma, vamos tocar. Em algum momento a gente vai tocar. Que não seja através de uma crise. Que não seja precisando tomar um tranquilizante. Antes disso, a gente pode fazer uma reforma íntima, consciente no final do dia. Tudo bem? Então tá bom. Né? Pinta um monte de dúvidas. Tem coisas que a gente não tem nem coragem de dizer. Quando a gente fala sobre trabalho, tem coisas que a gente não tem nem coragem de dizer. Olha que coisa, de tão arraigado que é essa ideia de castigo e expiação que nós temos em relação ao trabalho, né? Então, não é simplesmente entrando no trabalho e fazendo o sinal da cruz, como eu vejo muita gente entrando e fazendo, né? Onde eu trabalho as pessoas entram fazendo o sinal da cruz, né? Por que isso? Porque ali eu vou precisar de toda uma proteção divina, porque aquele ambiente é profano. A gente considera aquele ambiente profano. Então vamos levar o espiritual também para o nosso trabalho. Como? Através da reflexão daquilo que eu posso mudar e daquilo que eu não posso mudar. Tudo bem? Então tá bom. Muito obrigado.